amigo, mas infelizmente ele acabou no caminho, o carro dele quebrou, beijo. Ele até mandou a foto, ficou parado em cima da ponte, não tinha nem como sair, nem como largar o carro lá. Então, pedir desculpa para os irmãos, infelizmente houve um acidente e ele não pôde chegar. Amém? E antes de começar a palavra, gostaria de pedir para todos os meus obreiros virem aqui na frente, meus varões. Bora? Bora, seu Joaquim? Bora. Quero orar por vocês todos. Gostaria que os irmãos se abraçassem num círculo, um sustentando os braços do outro. Senhor Deus, meu Pai, neste momento eu te apresento, Senhor, o grupo de varões Brasa Viva. Senhor, em nome do Senhor Jesus, como na última oração, se o Senhor me enviar 100 homens, Senhor, que não temam a nada, a não ser a Ti, que não amem a nada, a não ser a Ti, Senhor, ainda está faltando 92. Tome em Tuas mãos, Senhor, a vida desses homens, para que eles não saiam daqui sendo os mesmos antes do culto, mas que depois do culto, Senhor, eles venham ser novos pais de família, novos servos do Senhor, bons maridos, bons pais, bons chefes de família, bons servos seus na Tua presença. Senhor, neste momento eu profetizo, Senhor, aqui novos endereços de congregações. Eu profetizo aqui, Senhor, líderes que vão me substituir daqui a uns anos. Eu profetizo, Senhor, aqui, Pai, líderes que vão viajar nações pregando a Tua palavra. Senhor, que estes homens nunca mais venham ser os mesmos, mas que depois do culto, Senhor, eles vão pescar novamente e vão ver a Tua vitória na vida deles. E eles vão poder profetizar, Pai, que depois do Eufrates a vida deles mudou, em nome do Senhor Jesus. E que continue assim, um sustentando o ombro do outro, porque se não for assim, não vai. E enquanto eu estiver aqui, eu vou pedalar na orelha de vocês para continuar um sustentando o ombro do outro. Não somos ninguém uns sem os outros. O presbítero Lucas não prega aqui se vocês não estiverem aí. Se vocês não orarem por mim, não sai nada. Se eu não orar por vocês, também não sai nada. Então nós temos que continuar assim. Mas antes lembrar que eu e minha casa servimos ao Senhor. E se a gente não sustentar em casa, a gente não sustenta aqui. E aí, como diz meus colegas, é pouca ideia. O inimigo vem e leva mesmo. Amém? Gostaria de convidar a igreja toda a se colocar com a Bíblia aberta. E se possível, mantenha a Bíblia aberta, para que não saia besteira da minha boca e a igreja leve para casa. Livro de Josué, capítulo 24. Eu vou ler só o tema, a igreja pode se aceitar, amém? 24, versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A igreja pode se aceitar. Esse texto, último texto do livro de Josué. Josué está se despedindo do povo de Israel, mas antes ele deixa um alerta. Os pais dos pais de vocês viveram e adoraram deuses que não eram para ser adorados atrás do Eufrates. E o texto diz assim: depois que Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo. Ontem a senhora liberou até as 10, posso ser até as 10 de novo? Assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, de outro lado do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele, e lhes dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei como propriedade das montanhas de Seir,
Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com os carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por um tempo. Aqui o Senhor usa seu servo Josué para dar uma espetada no seu povo. Para dizer para o seu povo: olha, vocês já viveram um monte de milagres que eu fiz na vida de vocês. Dá para me servir direito agora? Ele está dizendo, quando os seus pais viviam antes do Eufrates, aqui o Senhor está dizendo o que? Tem uma linha separando o mundo do reino. Tem uma linha separando quem serve a outros deuses e quem serve a Deus, com D maiúsculo. Tem uma linha separando o velho homem do novo homem, da nova criatura. E todo mundo passa por uma linha dessa. Todo mundo tem um Eufrates na sua vida. Teve uma época em que o Eufrates da nossa vida nos mantinha no mundo, fazendo com que éramos viciados, gostávamos de jogos, bagunçávamos a vida da nossa esposa, chacoalhávamos o balacobaco. Até que o Senhor chegou e falou: opa, essa aqui é a linha tênue do Eufrates. Passou para o lado de cá, a história agora é outra. Eu te livrei. Eu gostaria de convidar a igreja a fechar os olhos. Todos, fechem os olhos. Ouça só a minha voz agora. Reflete comigo o passado, o eu antes de estar na casa do Senhor. Eu te livrei daquela bagunça lá que tu fazia. Eu te tirei lá do mundo aonde o inimigo chacoalhava toda a sua vida. Eu fiz novas coisas na sua vida. Pode abrir os olhos. Fechando os olhos dá para a gente imaginar o nosso passado, não dá? E agora o Senhor está convidando para ver o presente, depois do Eufrates. O texto continua e o Senhor fala assim: eu permiti que vocês habitassem em terra que vocês não plantaram, mas colheram. Vocês não construíram, mas moraram. Quem nunca viveu um milagre do Senhor aqui? Só eu já vivi vários. Minha família, então, um monte. E eu posso apontar para alguns irmãos e falar os milagres de uns dos outros. Eu posso olhar para a vida do Kelvin e lembrar do dia que ele me ligou. Ele falou: tem como você vir me buscar? Que foi? Caí de moto, o osso da perna estava para fora assim. Fala: cadê o Kelvin? Cadê o Kelvin? Ah, tá lá. Eu falei: pronto, foi embora bem na hora da palavra, tem que pegar ele amanhã. Eu posso lembrar do dia que o Senhor deu esse livramento para ele, dele me ligar, eu chegar, ele está dentro da ambulância com a perna para lá, o corpo para cá, e agora está aqui, louvando e adorando com as duas pernas, nível maravilhosa. Eu posso me lembrar quando eu cheguei nessa casa que meu irmão Adalberto não estava aqui, estava lá passeando no mundo fazendo as coisas erradas. Fizemos campanha, oramos, veio, passeou e agora está onde? Está aqui dando paulada em nós quando nós é. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso lembrar de quando o Marcos veio para São Paulo, ele não era crente ainda. E aí de repente ele veio visitar a noiva do Cordeiro. E o Senhor conquistou ele. Eu já ouvi várias vezes o dia que o Jurandir me falou assim: eu largava a calça em casa e ficava bagunçando com o carro tocando funk por aí. Olha a linha do Eufrates que o Senhor colocou nas nossas vidas. Olha todas as vezes que o Senhor nos livrou das garras do inimigo.
Glória a Deus. Olha que situação. O Egito estava lá quieto, bonito, brilhando as pirâmides. Se arrebentaram. E eles nem tinham nada a ver com a história. O povo de Deus que foi para lá. O povo de Deus que escolheu não servir mais a Deus e foi buscar um alimento que precisava, acabaram habitando lá. Ah não, mas não acontece assim, não acontece. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos escolhidos desde o ventre das nossas mães. Quando ainda informes, né? Quando ainda informes, não temos forma. E o Senhor decide colocar o fôlego de vida dele em nós. E aí de repente nós saímos, crescemos e escolhemos o outro lado do Eufrates. Nós escolhemos o mundo, porque parece tudo mais colorido. Mas quando nós entendemos que aquelas cores não são reais, e que na verdade é tudo cinza, e é o céu que tem ruas de ouro, nós não podemos olhar mais para trás. Mas no meio da caminhada a palavra vai dizer que Josué, quando dá essa instrução, ele fala exatamente isso para o povo: olha, vocês receberam o milagre, vocês receberam o livramento, vocês receberam a provisão, mas ainda assim escolheram adorar outros deuses. Mas está caminhando junto, não está? Tá, mas está adorando outros deuses. Mas está seguindo Josué ainda, não está? Senão ele não estava falando, mas está adorando outros deuses. Qual é o outro Deus que está fazendo a gente olhar para trás do Eufrates e pensar em fazer de volta aquilo que nós não éramos para fazer? Glória a Deus. A palavra do Senhor nas cartas de Paulo vai dizer: antes era eu escravo do pecado, agora pois sou escravo de Cristo. Não sirvo mais a minha vontade, mas tenho que fazer a vontade dele. O Senhor nos dá o livre-arbítrio de fazer a vontade dele. Aleluia. Nós não podemos olhar mais para o outro lado do Eufrates. Nós não podemos mais colocar a mão no arado e querer tirar. Dá vontade? Dá. Às vezes alguém não queria estar aqui, às vezes não queria. Às vezes ficamos nervosos porque não achamos que é para nós. Quase sempre. Mas o Senhor está falando para mim e para você: não foi lá que eu te coloquei, eu te plantei aqui, numa terra próspera que mana leite e mel, para me servir e contar dos meus testemunhos, e assim ser sal da terra e luz do mundo. A palavra do Senhor vai continuar dizendo assim: daí eu os trouxe da terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Mas tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei da mão de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão. Olha, uma nova linha tênue que separa eles ainda dos inimigos. Chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e os mesmos fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei na mão de vocês, enviei vespões adiante de vocês. Olha, o Senhor livra e você nem precisa lutar. Deus da glória. Nem precisa se mover e o Senhor está dando livramento. Aleluia. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, em cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comendo das vinhas e dos olivais que não plantaram. Aí ele vem mais uma vez: agora pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Mas olha que interessante, muita gente confunde o temor com o medo. Não é para ter medo do Senhor. O temor é o medo de não servir Ele. É um medinho diferente.
Não é o medo, eu não vou fazer porque eu vou para o inferno. Não, eu não vou fazer porque o Senhor vai deixar de olhar para mim. Eu não vou fazer porque Deus, com a sua soberania, vai deixar de derramar a graça dele sobre mim. Aleluia. Olha que interessante os milagres que nós lembramos no meio do caminho. Eu já testemunhei para os irmãos algumas vezes que eu estava enfrentando um processo desde 2023. Um processo esse em que eu tive que escolher. E foi exatamente nessa palavra. Nós estávamos fazendo devocional de manhã, eu tinha me juntado com um macumbeiro. Em termos de negócio, a carne, todo mundo quer ganhar dinheiro, sim ou não? O macumbeiro quer ganhar dinheiro, o crente também. Na carne está tudo certo, nós é melhor amigo, todo mundo ganha dinheiro. Inclusive o Marcos foi nesse serviço comigo que eu fui processado, para poder testificar que é verdade, que o Kelvin é suspeito, né? O Kelvin está muito tempo comigo, o Kelvin é suspeito. Aí, tudo dando errado. A gente falando, olha, vai dar errado isso, vai dar errado aquilo, notificando, mandando mensagem. E a pessoa falando para nós, vai, faz. Falei pro Kelvin, vai dar problema para nós esse negócio aqui, eu vou pular fora. Um dia da semana, 11 horas da manhã, nós estávamos no propósito de ler a Bíblia inteira. Gravávamos vídeos para o canal do YouTube. Naquele dia eu li essa passagem e falei para o Bruno, eu vou ter que escolher. Vai doer, mas eu vou ter que escolher. Falei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso aí não está incluso na minha casa. Mandei mensagem para ele e falei, acabou, não vou mais prestar serviço para você. Mas eu trabalho. Te devolvo uma parte e não liga mais para mim. Ele falou, tá bom, não precisa devolver não. Advogado me liga. Olha, tem uma notificação aqui, você vai ter que pagar tanto. Eu falei, não vou pagar. Não foi isso que é devido. Eu falei, agora você vai ter que me processar, porque não tem esse dinheiro para te pagar. Processou. Pensa numa aflição. Todas as vezes que nós tínhamos que ir para a região de Osasco, era com os vidros fechados para não ver mais aquele cara passando perto da gente. E era uma aflição, uma angústia, toda vez pensando e deixando de dormir. E eu falei para o Senhor, eu fui justo com a tua palavra, porque ia dar errado. Eu não podia ser injusto com o cliente. Então eu saí fora. Se tiver que pagar, eu só não quero pecar contra ti, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu me lembro exatamente onde eu estava no dia que eu disse essa frase para Deus. E aí, me indicaram um advogado, eu contratei um advogado, fizemos tudo que tinha que fazer. E eu sonhei. Eu estava do lado de cá, aqui tinha uma porta. Na porta tinha um homem endemoniado, provavelmente um pai de santo, de 4 no chão, dizendo para alguém que estava do outro lado, eu não posso mexer com ele, ele é crente. Eu não posso pôr a mão nele, você não está entendendo. Mas eu te paguei, mas eu não posso pôr a mão nele. Glória a Deus. Aí eu falei para a Bruna, acho que ele está trabalhando lá de lá. Mas, eu falei, Senhor, está nas suas mãos. Eu escolhi servir. Essa semana o advogado me ligou e falou, Lucas, a gente iniciou o processo. Acabou. E eu nem precisei ir no juiz, eu nem precisei lutar, eu não precisei testemunhar, porque ele lutou por mim. Porque eu fui fiel à palavra dele. Eu falei, Senhor, eu não vou errar aqui. Se eu errar aqui, a minha casa está perecendo. Meu carro eu ia perder. Os irmãos aqui sabem do testemunho. A missionária Sandra mandou dinheiro porque eu não tinha dinheiro para vir de gasolina. A missionária Flávia, durante a reforma, me deu dinheiro para vir para a igreja porque eu não tinha dinheiro de gasolina. Meu carro estava com as parcelas atrasadas, eu ia perder o carro, porque eu estava ainda prestando serviço para ele e não tinha retorno, porque o Senhor trancou todas as portas, as minhas e as dele. Olha como o Senhor faz com o Egito. Até me conhecer, ele estava lá no dele, ganhando dinheiro dele. Se lascou porque quis pôr a mão em mim. E ele nem tinha nada a ver com a história, era eu que não tinha que caçar o lugar errado para trabalhar.
Mas na carne, tudo parece normal. Sim ou não? Sim. Eu só estava indo lá prestar um serviço. A nossa excelência é prestação de serviço. A do cara era vender. Tá tudo certo. Um vende, o outro instala. Mas não é assim que Deus pensa. A excelência do Egito era construir pirâmide. Era os carros de guerra. Tanto que Salomão, anos depois, foi buscar os cavalos de guerra e os carros de guerra do Egito. E a excelência dos hebreus era o quê? Pastores. Coisas que não tinham no Egito. O que aconteceu? Juntou o útil ao agradável. José falou: meus parentes são todos pastores. Coloca eles lá na terra de Gósen e eles vão pastorear o povo do Egito e está tudo certo. Está todo mundo ganhando. Eu não tenho pastores, eles pastoreiam lá, eles não têm comida para comer, eles comem aqui. Mas não é assim que o Senhor quer que a gente faça. É verdade. Mesmo na prova, o texto vai dizer: o povo estava de frente com o mar vermelho, e o Senhor colocou escuridão entre eles e o Egito, até que o próprio Deus fez abrir o inacreditável, um oceano, um mar vermelho. Quando eu não esperava mais, de alguém que eu não esperava mais, minha sogra me liga e fala: filho, que é o dinheiro para pagar o carro? Não porque ela é ruim, mas é porque a gente já teve uma treta do tipo. E eu não esperava que ela fosse disponibilizar o dinheiro para me pagar o carro. E ela disponibilizou as 3 parcelas. Mas, Senhor, as coisas não faltaram mais em casa. E naquele dia, eu fechei um serviço. E só a comissão desse trabalho me permitiu quitar o carro. Eu acho que eu falei com o Jurandir esses dias. Paguei 10 parcelas de uma vez. E quitei o carro. Glória a Deus. E olha que legal. O Kelvin testemunhou isso comigo. Que ele estava na Aurora comigo. Foi exatamente o trabalho que eu quitei o carro. Aleluia. E normalmente a gente não vê dessa forma. Nós vemos como nós temos que tomar as decisões. Nós temos que fazer o que achamos melhor. Mas o Senhor nos dá o livre-arbítrio de servir só Ele. Qual é o meu livre-arbítrio? De escolher ajoelhar ou orar de pé. De ler a Bíblia de capa preta ou a Bíblia de capa marrom. De orar às 3 ou às 3:30. É a única liberdade que você tem. Não tem outra liberdade se não for essa. E está maravilhoso assim. Eu particularmente entrei em desespero quando eu vi que o jogo caiu exatamente na data do congresso. Achei que ninguém vinha. E olha como o Senhor é maravilhoso. Olha o tanto de gente que tinha aqui ontem. E o Brasil ainda frustrou ainda quem ficou no mundo. Tá vendo como as coisas... A Copa é do mundo. Se é do mundo já não é para nós. A palavra do Senhor é bem clara que Ele vai dizer: eu te protejo, eu te salvo, eu provenho na sua vida. Não precisa olhar para outro lugar, não. Não precisa buscar em outra área, não. Eu que estou aqui. A única coisa que você precisa fazer quando você vê o limite do Eufrates na sua vida é colocar Deus na frente. Oh Deus! O senhor está vendo, né? Nós temos que escolher, mesmo diante das frustrações. Vou tomar prejuízo? Deus. Ah, você é ofendido? Deus. Estão brigando comigo? Deus. É difícil, até mesmo para a gente instruir. É difícil. Esses dias eu estava falando para o meu filho em casa. Arrumou uma confusão. E eu falei para ele: você não bateu de volta? Falei: tu já fez luta, tu não bateu de volta. Aí a Bruna falou: Lucas, não é assim. Falei: arrebenta. Não. Peraí, não me julgue. Não me julgue. Não. A Bruna falou: Lucas, tu sobe no altar para pregar, não é assim. E eu falando com o Pietro: só para de bater quando tu vê sangrando. Se tu deixar ele levantar antes, tu vai apanhar. E eu errei. Mas como é que eu poderia bater no
ter que falar para vocês um tema desse hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ser desonestos de falar uma coisa aqui e pregar outra em casa. Aleluia. É verdade. E ele sabe que eu errei, porque ele não fez. Minha esposa me corrigiu. E é assim que nós devemos andar. Ela não tirou a minha autoridade, mas ela apontou para mim e falou: você está errado. Você vai ter que corrigir esse negócio aí. Mas a carne só quer resolver os problemas do jeito que a carne resolve os problemas. Do mesmo jeito que teve um problema financeiro, ele resolveu. Do mesmo jeito que tem um problema físico, agora ele resolveu. Nós, sejamos honestos, os pais. Vocês falariam algo parecido ou diferente com os filhos de vocês? Sejamos honestos. Será que eu sou o único pecador? É difícil. É difícil. Nós não queremos, mas às vezes a carne pede. E nós não podemos agir dessa forma. Nós não podemos. Imagina eu, grosseiro, falar para minha esposa agora: cala a boca que o homem da casa sou eu, vai para o quarto dormir e enche as bitolas. Eu também não seria um bom marido. Imagina eu na sexta-feira que a Bruna foi internada, abandonar minha esposa lá porque sábado eu tinha que estar aqui na festividade. Será que Deus ia se agradar disso? Eu mandei mensagem para o Kelvin, eu falei: ó, prepara aí, fica pronto para mandar mensagem para os varão e toca a festividade lá. Foi ou não foi? Foi porque eu também não posso abandonar minha esposa aqui, senão eu não vou ser um bom marido. É isso que Josué está falando aqui. Eu e a minha casa vamos tomar decisões para não sair dos caminhos do Senhor. Se de repente eu abandono minha esposa lá, minha esposa pode fazer um breve julgamento e falar: ele preferiu Deus a não ser eu. E não está cuidando de mim como Cristo mandou cuidar, que é dando a vida pela sua esposa. Imagina se eu não tivesse corrigido meu filho. Amanhã ele podia pensar assim: meu pai não está nem aí para mim, veio apoiar na escola e não falou nada. Ele não fez e nem deve fazer o que eu disse para fazer. Mas pelo menos ele vai crescer sabendo que eu me importei com ele. Porque ele não fez, mas eu fui lá e resolvi. Não bati nele, tá? Vou deixar bem claro aqui nos autos, né? Que eu não bati em nenhuma criancinha. Mas tive que ir lá e resolver. E a minha família vai poder crescer sabendo que sempre que eles tiverem um problema, eu vou estar aqui para ajudar eles. Porque eu tenho que fazer exatamente o que a palavra manda fazer. Se eu bato no peito e falo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso proteger a minha esposa, eu preciso proteger os meus filhos, enquanto o Senhor me protege. É esse o guarda-chuva da vida: Deus, pai, esposa e filhos. Eu não deixei de adorar a Deus em nenhum momento, porque antes de ir para o hospital com ela, nós oramos em casa. E olha que legal, antes de eu chegar, eles sabem qual é a obrigação deles: proteger a mamãe. O Pietro não estava, mas o Heitor foi lá e orou por ela. Mas ele só orou por ela porque ele sabe que é o que o papai faria. E aí depois de orar ele disse: liga para o papai, mamãe. E ela só ligou porque ela sabia que mesmo estando em outro município eu ia chegar mais rápido do que a ambulância. A palavra de Josué, quando ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês podem tomar a decisão que você quiser, mas na minha casa ninguém toca, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. E a vida desse texto em diante não é fácil, porque aí o povo tem que começar a plantar, tem que começar a colher, porque a primeira colheita que Deus deu já foi. Deus dá um milagre, mas tem que aprender a andar também debaixo da obediência de Deus, mesmo que você não ouça mais a voz dele. Mesmo que ninguém te corrija, você tem que ter um temor. E na sua faculdade mental saber que essa não é a decisão certa a se fazer, porque eu vou desagradar aquele que antes me salvou. Nós temos que ter a consciência de que o temor não é medo.
Mas o temor é o medo de perder a presença dele. Então, a consequência é essa: se eu fizer o que eu quero, eu caio. Mas se eu fizer o que ele quer, ele me sustenta. E o que ele quer que nós fazemos? Que nós cuidamos das nossas casas, que nós tratamos bem a nossa família, que nós sejamos servos fiéis na palavra dele. A palavra do Senhor em Paulo vai dizer: transformai-vos. Não é eu transformar vocês e vocês me transformar. É no verbo, transformai-vos. Eu mesmo tenho que me transformar como? Olhando a palavra dele. E na palavra dele, ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer. E muitas das vezes olhar para o outro lado não é exatamente o que o Senhor quer que nós façamos. É exatamente o que a nossa carne quer fazer. E nós devemos fazer exatamente ao contrário. A palavra é bem curta, mas é direta. Se eu bato no peito e digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que ter o temor de a minha casa perder a presença dele. E cuidar disso todos os dias da nossa vida, com todas as nossas forças. E quando não tiver força também, porque ele manda o socorro, é ele que manda a guarda, é ele que manda o sustento. Aleluia. E aí ele termina o texto dizendo: se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, e depois de ter lhes feito bem. Ah, mas o Senhor já fez um milagre na minha vida, e agora? Ele vai pesar a mão em mim? Vai. Ah, mas eu escolhi servir Deus, eu não quero servir mais. Vai doer? Vai. Não está na Bíblia, mas todo mundo conhece a frase: ou vem pelo amor ou vem pela dor. Vocês acham que é alguém que está no mundo e nunca conheceu ele? Não. É aquele que ele tem um chamado. Porque se ele tem um chamado, se ele já falou, aqui é o seu lugar. E não adianta correr. A palavra mesmo diz que é melhor que a gente não conheça, porque depois que ouviu falar, esquece. Não tem mais volta. É aqui que nós devemos estar. E Josué continua: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. O Senhor é o nosso Deus e nós obedeceremos a sua voz. O que o povo respondeu para Moisés? Vamos tentar de novo. O Senhor é nosso Deus e nós o obedeceremos. O que o povo respondeu para Josué? Só a missionária Bruna entendeu? Ninguém está disposto a obedecer a Deus? Ninguém está disposto a buscar a Deus? Está todo mundo querendo voltar para trás de uma frase? Será que está todo mundo disposto a bater de cara com o Egito? Sem a sombra do onipotente para proteger? O que o povo respondeu para Josué? O Senhor é nosso Deus e nós obedeceremos. Duas. O que o Senhor respondeu para Josué? O Senhor é nosso Deus e nós obedeceremos. 7. O que o povo respondeu para Josué? O Senhor é nosso Deus e nós obedeceremos. Entendam uma coisa. Josué falou essas palavras não porque eu era bonito e vim pregar hoje. Josué falou essas palavras porque o Senhor inspirou ele. E se o povo não entende, e é por isso que é perguntado, vocês saem da porta e erram de novo. Vocês saem da porta e maltratam em casa de novo. Vocês saem da porta e instruem mal os filhos de novo. Aleluia. Então vou perguntar mais uma vez: o que o povo respondeu a Josué? O Senhor é nosso Deus e nós obedeceremos. Em nome de Jesus. O Senhor viu que eles entenderam, né? Amém. E se eles entenderam, já não é mais minha responsabilidade, é a responsabilidade do Senhor com eles.
E a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor pesa a mão se eles fizerem errado de novo. Posso lavar minhas mãos, irmão. Porque se não ficar entendido, vocês não vão poder dizer que vocês não ouviram no primeiro congresso dos varões que se olhar para trás, vai doer. Se olhar para trás, ele pesa. Se querer desfazer da família, vai doer. A palavra do Senhor está sendo bem clara. Eu cuido de vocês e vocês cumpram com a minha palavra. Aleluia. E não se desfaçam dela, independente das provas que o mundo vai colocar para espetar vocês. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, as palavras.